Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Petrobras também perde o grau de investimento e o ministro da Fazenda promete novas medidas ainda este mês para tentar recuperar a economia. E veja também nesta edição. Deputados da oposição lançam um movimento pró-impeachment na Câmara. Reforma política volta a autorizar o financiamento de empresas em campanhas e reduz à metade o tempo da propaganda eleitoral. Reportagem especial da campanha Saídas para a Crise discute os extremos da política, ética e corrupção. A gente também tem que ver as coisas erradas e se unir. Fernando Soares, apontado como operador do PMDB na Petrobras, faz acordo de delação premiada. 3 ministros do Supremo votam a favor da descriminalização do porte de drogas e o julgamento é suspenso. O Parlamento Europeu aprova a distribuição de 160 mil refugiados em países do continente. Filme Que Horas Ela Volta, de Regina Casé, é indicado pelo Brasil para concorrer ao Oscar. Eu vou nadar na piscina da casa dos outros. E nossa bancada tem a presença do filósofo e professor da FAAP, Luiz Felipe Pondé, e do cientista político José Álvaro Moisés, diretor do Núcleo de Pesquisas de Políticas Públicas da USP e editor do site Qualidade da Democracia. Participe da nossa conversa com perguntas através do WhatsApp, o número está aí na sua tela, e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Não se esqueça de se identificar. O rebaixamento do grau de investimento do Brasil repercutiu no mercado financeiro e em todo o mundo. O governo diz que vai reduzir mais os gastos e buscar novas receitas. A perda do grau de investimento do Brasil, que é um selo de bom pagador pela agência Standard & Poor's, foi destaque nos principais sites internacionais. Nesta quinta-feira, a agência também tirou o grau de investimento da Petrobras e cortou a nota de outras 30 empresas brasileiras. O temor agora é que outras agências de classificação de risco acompanhem. Mas a Fitch informou hoje que ainda vê elementos para manter o selo de bom pagador do Brasil. Em visita à Argentina, o ex-presidente Lula disse que o rebaixamento não significa nada. Aqui no Brasil, o mercado financeiro reagiu mal ao rebaixamento da nota de crédito. Pela manhã, o dólar disparou e chegou a R$ 3,90. Depois de uma intervenção do Banco Central, a moeda norte-americana recuou e fechou o dia valendo R$ 3,85. A Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,33%. Em Brasília, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, voltou a afirmar que vai reduzir gastos e que este ano o governo já cortou 80 bilhões de reais do orçamento. Disse também que o governo vai mandar um pacote de medidas ao Congresso ainda este mês, sem especificar as ações. E falou em buscar novas receitas para diminuir a expectativa de outras agências de risco. É garantir que o país seja um país seguro para investidores, para os trabalhadores, para as famílias, que a nossa condição fiscal seja uma condição sólida. Com a falta de confiança dos investidores, há uma fuga de capital que pressiona a Bolsa de Valores e o dólar. Este ano, a moeda norte-americana teve valorização de quase 45% frente ao real. Diante disso, o brasileiro precisa ter cautela na hora de gastar nas viagens internacionais. Apesar de controlar os gastos na recente viagem aos Estados Unidos, Priscila levou um susto ao receber a conta do cartão de crédito. Eu não sabia que ia vir tão caro, até porque eu fiz o mínimo de compras possível no cartão. E mesmo assim veio bem mais do que eu esperava que viesse. Se você for sair do país, tá? Compre dólar agora, não faça aquela compra picadinha, não. Compra tudo que tiver no seu plano de viagens que você vai gastar em dólares, já compra imediatamente. Até o final de 2015, deveremos ter uma persistência na alta. Luiz Felipe Pondé, boa noite. Boa noite. Quando o Brasil ganhou esse grau de investimento em 2008, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, disse que era um momento mágico para o país. E agora ele fala o oposto. O que aconteceu no discurso do ex-presidente? Aconteceu oportunismo, retórica politiqueira
e que eu acho que tem que ser pontuado, porque não só o ex-presidente Lula, mas tem outras pessoas também que não são pessoas da mídia, mas do cotidiano, que vêm com esse papo furado de que isso não significa nada. É claro que isso não significa o fim do mundo, mas dizer que o rebaixamento do Brasil não é um escândalo, no sentido de que é ruim para nós, apesar de que foi o resultado do que o governo fez durante 4 anos, ter gastado demais, porque essa nota é mais ou menos o seguinte: imagina que você conhece uma pessoa e essa pessoa, você olha o comportamento dela, você vê que ela gasta mais do que ela precisa, ela enche a casa dela de coisa, ela contrata um monte de empregado e não tem renda para pagar. É isso que o governo fez. O que essa nota significa, o que que é? É uma nota que diz assim, olha, aquela pessoa, pelo que a gente observa, ela não vai conseguir pagar suas contas. Então, eu não vou investir nela, porque nela não vai conseguir pagar as contas. Esse é o Brasil da Dilma. É isso que aconteceu. Então, o caso do Lula, que eu li esse discurso dele na Argentina hoje, é muito claro a retórica oportunista, né? Que no momento em que isso era bom para ele, ele capitalizou como sendo um momento mágico. Agora ele diz que não, que é especulação, que não é importante. Na realidade, o que a gente precisa se livrar é de coisas como essa. José Álvaro Moisés, boa noite. Boa noite. José Álvaro, se você estivesse do lado de fora dessa crise, olhando o Brasil, você entenderia a linha adotada pelo governo, a linha econômica do governo para sair dessa crise? Olha, falando francamente, sinceramente, eu não estou entendendo nada do que o governo está fazendo do ponto de vista econômico. E acho que qualquer pessoa fora, brasilianista ou qualquer um de nós, estivesse morando fora do Brasil, brasileiro, acompanhando, não estaria entendendo. O governo vai em direções erráticas, né? Veja que mesmo essa declaração que o ministro Joaquim Levy, que supostamente é digamos assim, uma base extremamente sólida do pensamento econômico do governo. Essa declaração que ele deu, não é, de que o governo já economizou 80 bilhões, é uma coisa muito estranha, porque, veja bem, há uma semana atrás se anunciou que o governo apresentou um orçamento com 30 bilhões de déficit. Ninguém disse que tinha havido essa economia, não é? E nem foi indicado para os cidadãos, para as pessoas no Brasil saberem como o governo está, se é que ele está efetivamente economizando esse dinheiro. Eu estou dizendo isso, William, em resposta à sua questão, porque isso dá uma demonstração da desorientação que está existindo dentro do chamado núcleo do governo. O Joaquim Levy tem a credibilidade de muita gente, provavelmente é uma das figuras mais capacitadas no governo, mas declarações desse tipo, ou essa que ele deu, dizendo que o governo está fazendo tudo para as pessoas se sentirem seguras, lamento informar, eu não estou me sentindo seguro na situação atual brasileira do ponto de vista da situação econômica. E eu fico me perguntando como deve ser muito pior os milhares de brasileiros que estão perdendo emprego por conta dessa situação. Quer dizer, o rebaixamento da nota de investimento está acoplado com essa maneira como o governo vem mal conduzindo a economia e não nos dando indicação clara em que direção vai. Às vezes poderia até ir numa direção que você não concorda, mas se você souber em que direção vai, você diz, bom, olha, eu posso não concordar, mas tem governo. No momento atual, a sensação que eu tenho é o seguinte, aonde é que foi parar o governo? Que afinal o discurso, né? Entre os entes do governo. Tem que governar, né? Ele está ausente, ele está ausente. Tem que governar. Tem um espaço vazio que o governo deveria ocupar e que ele não está ocupando. O Roberto Miranda aqui pelo Twitter, assim como o Lula disse que a crise era uma marolinha, agora ele disse que não é nada o rebaixamento da nota do Brasil. Agora o Gabriel P., ele fala o seguinte, não esqueçamos que esta mesma agência foi punida por falcatruas e foi uma das responsáveis pela crise mundial. Isso também, aproveitando esse ensejo aqui do Gabriel, não é uma ação externa contra o Brasil ou não? Pode ser. Pode ser, mas nós não temos segurança que seja, porque essa não é a única agência que está dando indicações nesse sentido. Então, esse digamos assim, é um mercado internacional altamente sofisticado, que tem muita gente capacitada e é também fiscalizado, acompanhado, em particular pela mídia
digamos assim, pela imprensa investigativa. Então, cuidado em a gente colocar eles aqui ou ali, né? Esse tipo de pensamento é justamente o que eu me referia antes. Quando a Argentina estava na agonia no passado, tinha gente na Argentina que também falava isso. Quer dizer, a tentativa de desqualificar a agência, eu não trabalho para ela, não amo ela, nada disso. Mas a tentativa de desqualificar a agência é um erro estratégico. Nós estamos na fria e, pelo que dizia o Moisés aqui, quer dizer, não tem governo. O governo não governa, é um espaço vazio. Daqui a pouco teremos o bloco exclusivo da campanha do Jornalismo da Cultura, Saídas para a Crise. Você já pode enviar perguntas e sugestões pelo Twitter na hashtag Saídas para a Crise e também pelo Facebook e WhatsApp. A Câmara dos Deputados rejeitou as principais mudanças feitas pelo Senado na reforma política, como a doação de empresas para campanhas eleitorais. O pacote de medidas segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Os deputados rejeitaram quase todas as mudanças feitas no Senado. As doações de empresas, por exemplo, que tinham sido vetadas, foram autorizadas. O financiamento será de até 20 milhões de reais por empresa e apenas para os partidos. O texto estabelece limites para gastos de campanha de deputado federal e presidente, até 70% dos custos da última campanha. As propagandas no rádio e televisão serão mais curtas, de 35 dias. E o prazo para os candidatos pedirem votos nas ruas passou de 90 para 45 dias. O tempo mínimo de filiação partidária reduziu de 1 ano para 6 meses. O uso de carros de som e cabos eleitorais nas campanhas foi permitido. Para valer para a eleição do ano que vem, o projeto tem que ser sancionado pela presidente Dilma até o dia 2 de outubro. Moisés, você não concordou com essa doação de empresas para as campanhas, né? Mesmo reduzindo o horário do tempo de propaganda? Não concordo. Eu acho que nessa questão, tanto o Senado, na decisão que tomou na semana passada, como o Supremo Tribunal Federal, a meu juízo, estão apontando numa direção extremamente importante. Veja bem, nós vamos falar disso na sequência, William, sobre corrupção, mas é inevitável tocar nesse assunto agora, por uma razão. A questão do financiamento de campanha ganhou uma área que é aonde ocorre inúmeros fatos, eventos de corrupção. Então, se nós quisermos enfrentar essa questão, nós temos que saber como nós queremos financiar as campanhas eleitorais. Eu acho que o Brasil devia se mirar no exemplo de alguns países europeus. França, Portugal, Alemanha. Ou seja, você tem campanhas muito mais baratas, você tem limite para os candidatos gastarem. Se eu não estou enganado, o limite, tanto na França como em Portugal, é alguma coisa entre 50 e 70 mil euros, William, que o candidato ao Congresso pode gastar. Se ele for eleito, o Estado, digamos, reembolsa metade. Se ele não for eleito, é por conta dele. E como é que ele arrecada esse dinheiro? Ele arrecada organizando grupos de eleitores sem as empresas se meterem nisso, não é? E tem limites. Tem limite, inclusive, para os candidatos à presidência da República. É bom lembrar que o ex-presidente da França, Sarkozy, ele está sendo processado porque o seu partido gastou mais do que a lei permitia. Ou seja, ninguém pode dizer que nós não temos não temos exemplos, não temos experiência de como estabelecer esse limite. Agora, o financiamento de empresas, não é? É preciso sempre pensar, o que são as empresas? A empresa é uma organização destinada a fazer lucro. Alguém tem, por acaso, a ingênua imagem, o pensamento de que as empresas colocam dinheiro, aliás, colocam dinheiro em vários candidatos, na expectativa de que depois que essas pessoas sejam eleitas não vai ter retribuição? Eu acho que isso desvirtua o objetivo fundamental da competição eleitoral, que é de escolher governos em condição que os cidadãos fazem as escolhas. Empresa não é cidadão. É uma loteria premiada, é isso, Pondé? Eu concordo com o que dizia o Moisés. Na Europa tem países que põem teto, mas eu acho que uma das coisas que devia acontecer é acabar a propaganda na televisão e no rádio, gratuita, de vez. A Valquíria Marcos, aqui de Ipatinga, Minas Gerais, ela fala que essa crise pode passar ou ela só tem a piorar. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco, no próximo bloco. E o Rubens Carrasco, enquanto os políticos continuarem com filosofia barata, o Brasil não irá para frente. A seguir, campanha Saídas para a Crise discute ética e corrupção na política e na vida brasileira. E mais partidos de oposição na Câmara lançam campanha pró-impeachment.
que eles querem. Nada a temer enquanto tivermos novos negócios. Não. Sim. Ai, meu Deus! Só estou aqui para mostrar a continuidade do nosso serviço. Extraordinário. Eu cuidarei disso pessoalmente. O que eu gosto no Bradesco Prime é a atenção que eles dão pra gente. Imagina que eu tenho um gerente na agência só pra mim. Pelo celular eu posso resolver tudo. Eu tenho até um consultor online para trocar dicas sobre investimentos. Pouca gente sabe, mas eu sou super antenada, eu sou super ligada no mercado financeiro. Que foi? Não acredita, não? Tá achando o quê? Que me chamaram para esse comercial só por causa do meu sorriso? Bradesco Prime. Viver é Prime. Com parcerias público-privadas e novas concessões, o governo federal vai investir mais de 198 bilhões de reais em 7.000 quilômetros de estradas, 7.500 de ferrovias, novos arrendamentos de portos, terminais de uso privativo e 4 aeroportos. Uma infraestrutura de transporte mais integrada e moderna para escoar a produção com menor custo, mais agilidade e competitividade. Programa de investimento em logística. O Brasil vai seguir avançando. Sou Alex Manente, fui vereador, deputado estadual por 2 vezes e agora deputado federal. Quando estou aqui em São Bernardo, gosto muito de conversar com as pessoas para resolver os nossos problemas. Com esse trabalho de fiscalizar onde está sendo gasto o dinheiro público, obras importantes como esta foram retomadas e serão concluídas. Essa é a maneira do PPS trabalhar no Grande ABC. Trabalho que faz a diferença. No centro do Roda Viva, o reitor da Escola de Negócios da Universidade de Duke, William Baldwin. One of the things that we talk about all the time is looking for people who define success as your success is my success. Em pauta, a preparação de profissionais e as estratégias para recuperar a gestão e imagem de empresas envolvidas em casos de corrupção. Quinta, 11h30 da noite, Roda Viva Internacional. A polícia indiciou o motorista de Cristiano Araújo pela morte do cantor e da namorada dele, Alana Moraes. Um laudo concluiu que Ronaldo Miranda dirigia a quase 180 km por hora. O permitido na rodovia é 110. Cristiano Araújo e a namorada voltavam de um show no dia 24 de junho em Itumbiara, no interior de Goiás, quando o carro capotou. Os dois estavam sem cinto de segurança e foram jogados para fora. Ronaldo Miranda deverá responder por duplo homicídio. O ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, Edilson Capetinha, negou envolvimento com a quadrilha que fraudava bilhetes para receber prêmios de loterias da Caixa. Ele é um dos investigados pela Polícia Federal, que cumpriu 54 mandados de prisão e de busca e apreensão em Goiás, São Paulo, Bahia, Paraná e Distrito Federal. A Caixa diz que está colaborando com as investigações. O julgamento sobre a posse de drogas para uso pessoal foi retomado e suspenso mais uma vez pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Teori Zavascki pediu mais tempo para analisar o tema. Dos 11 ministros, 3 já votaram a favor. O relator ministro Gilmar Mendes, o ministro Luiz Edson Fachin e o ministro Luiz Roberto Barroso. Não há previsão de quando o julgamento vai voltar à pauta do Supremo. Começa agora o bloco exclusivo da campanha Saídas para a Crise, uma parceria da TV Cultura com a AB Seção São Paulo, Instituto de Estudos Avançados da USP e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nas próximas segunda e terça-feira, o seminário Saídas para a Crise vai reunir na sede da OAB representantes dos mais diversos setores da sociedade em um amplo debate. Estarão presentes o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, o senador Romero Jucá, o jurista Modesto Carvalhosa, a subprocuradora-geral da República, Janice Ascari, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o empresário Jorge Gerdau, o físico José Goldenberg, o economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, o presidente da Assembleia Paulista, Fernando Capês, o presidente da OAB, São Paulo, Marcos da Costa, e o presidente da Fundação Padre Anchieta, Marcos Mendonça, entre outros. As discussões vão resultar num documento com propostas para o Brasil e você pode fazer a sua inscrição para o seminário pelo telefone
11, que é o código aqui de São Paulo, 3291-8191. E também pode participar agora desse nosso debate pela hashtag Saídas para a Crise. Só para registrar, José Álvaro Moisés e o Luiz Felipe Pondé também estarão lá. Alguns comentaristas do jornal estarão presentes nesse debate, na palestra. Será um prazer. Muito bem. O preço da corrupção. O dinheiro desviado nos diversos escândalos faz muita falta ao país. Este é o tema da reportagem de hoje da série Saídas para a Crise. Uma sucessão de escândalos. Anões do orçamento, sanguessuga, Condor, Satyagraha, Mensalão, Lava Jato. Foram muitas as operações que revelaram desvios de dinheiro público. Nós temos mais corrupção, a corrupção é uma coisa que está acontecendo, mas também nós temos mais mecanismos. Então, temos uma Polícia Federal mais autônoma, independente, e acho que é uma soma de fatores, né? E a própria população que acaba tendo um olhar mais crítico para essa situação. O Mensalão, como ficou conhecido o esquema de compra de apoio no Congresso durante o governo Lula, mostrou uma imagem que o brasileiro não estava acostumado a ver. Poderosos atrás das grades. Quando parecia que o país vencia a corrupção, novos escândalos vieram à tona. A Operação Lava Jato, deflagrada no ano passado pela Polícia Federal, descobriu um esquema de desvio e lavagem de dinheiro em contratos com a Petrobras. Este ano, outro órgão público ganhou as manchetes policiais. Conselheiros cobravam propina para beneficiar empresas no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Pelo menos 19 bilhões de reais deixaram de ser arrecadados pela União. A corrupção tem um preço alto para o país. Só no Mensalão foram desviados pelo menos 170 milhões de reais. Os desvios da Lava Jato ainda nem foram totalmente calculados e já ultrapassam esse valor em mais de 10 vezes. Aqueles 200 bilhões que são produzidos, são desviados dos cofres públicos a título de corrupção, não só nesse caso, mas no Brasil inteiro, anualmente, segundo isso são dados da Organização das Nações Unidas, eles podem gerar uma triplicação do orçamento federal para a educação ou para a saúde. Isso significa a melhora substancial das condições socioeconômicas do Brasil. Nós colocaríamos o Brasil num outro patamar de saúde pública e de educação, mudando o nosso futuro. Além da corrupção envolvendo grandes empresas e acordos com órgãos públicos que geram milhões de reais em prejuízo, existe uma outra corrupção que acontece no dia a dia de muita gente. É o chamado jeitinho brasileiro, ou lei de Gerson, que aparece quando você compra aquele produto pirata, quando alguém para na vaga do deficiente sem ter nenhum problema e fala que é só por uns minutinhos, ou quando oferece aquele cafezinho para o guarda que vem com a multa na mão. Não é única de um partido, é natural do homem, na verdade. Na minha opinião, isso é um ponto estrutural que está no país e que, de alguma forma, a gente tem que acabar com isso. Em uma lista que mede a corrupção em 175 países, o Brasil piorou este ano. Passou da posição 72 para 69. Os países desenvolvidos também estão mais desenvolvidos no controle e no combate à corrupção. E também tem uma questão cultural de evitar a corrupção, porque é um mal para a sua comunidade. Então você tem que ter um interesse pela sua comunidade, porque se a sua comunidade não vai bem, os indivíduos, as famílias também não vão bem. Este professor de ética e filosofia diz que a corrupção no Brasil está na origem. A famosa carta de Pero Vaz e Caminha, né? Chegou aqui e já pediu um favor para o rei. Atualmente, você tem uma situação pior ainda, que é o apadrinhamento pelo partido político. Para mudar esse conceito cultural que está presente tanto no cidadão quanto na classe política, é preciso que haja uma conscientização de todos por um país melhor. A gente também tem que ver as coisas erradas e se unir. Não adianta você só apontar o dedo e dizer que é isso e aquilo de políticos e tudo mais. Você também tem que fazer sua parte. E é difícil. As pessoas não enxergam, só enxergam no outro. Fazer a sua parte não é apenas votar. É preciso acompanhar e fiscalizar o que faz cada político. A corrupção pública e a privada estão intimamente relacionadas.
Na medida em que a sociedade se torne uma sociedade mais ética e que tenha uma cultura, ao invés de tolerância, uma cultura de rejeição à corrupção, a corrupção pública, refletindo a corrupção privada, tende a diminuir. Corrupção, não. Vamos só deixar claro uma questão aqui em relação à carta de Pero Vaz de Caminha, que todo mundo acha que ele pediu um favor, um emprego para o rei. Na verdade, ele pediu para que o rei, Dom Manuel, libertasse o seu genro, que ia ser banido do Brasil e levado para uma ilha africana. Todo mundo comete esse... Na verdade, não é bem isso que é corrupção. Corrupção, a definição técnica de corrupção é a apropriação de bens públicos para fins privados, seja para uma pessoa, seja para uma facção ou um grupo, como no caso agora da Lava Jato apareceu o clube das empresas, das construtoras, não é? Seja para um partido político. O uso privado para esses, né, destinado a esses atores de recursos públicos configura corrupção. E essa é uma razão pela qual eu acho, William, que a gente não deveria misturar, pelo menos não nesta fase do debate, com as chamadas pequenas coisas, o cafezinho para o guarda. São coisas diferentes. Nós estamos falando de um fenômeno macro no Brasil que, na verdade, tem uma dimensão sistêmica. Pega todas as instâncias da administração pública, não é? Municipal, estadual, federal, muito provavelmente também está no executivo, no legislativo, no judiciário. Quer dizer, desse ponto de vista, como apareceu no início da reportagem, não é? É um fenômeno que afeta, em primeiro lugar, investimento em políticas públicas. Mas eu acho que vale a pena chamar atenção para o outro aspecto da corrupção, que é o seguinte: se você generaliza no país a ideia, a noção antiética de que pode se apropriar recursos públicos de qualquer jeito, a qualquer momento, e isto vem de cima, vem o exemplo de quem tem mais poder, porque é o partido do poder, porque está no governo, porque pode nomear pessoas numa empresa como a Petrobras, não espere depois que a sociedade vai se comportar eticamente. Se o exemplo de cima indica que as coisas funcionam melhor dessa maneira, melhor entre aspas, isso frequentemente acaba influenciando as pessoas. Eu não quero dizer com isso que a gente não tenha um tema cultural sobre a corrupção. Há uma certa leniência na sociedade a respeito da corrupção. E eu acho que isso, para ser enfrentado, depende de duas coisas mais importantes. Em primeiro lugar, isso que nós estamos fazendo, está acontecendo, mudança de leis e aplicação das leis, não é? Quer dizer, num certo sentido, a prevenção da corrupção é ter todos esses mecanismos disponíveis que apontam para o eventual corruptor que, se ele fizer o ato de corrupção, ele será punido. Mas, além disso, é preciso fazer as instituições funcionarem e efetivamente punir, o que às vezes não tem acontecido no Brasil. Começou a acontecer, e eu acho que nós temos motivo para sermos otimistas, começou a acontecer com a Operação Lava Jato. Veja que não é só o juiz Sérgio Moro, que evidentemente está fazendo um trabalho excepcional neste caso, mas eu acho, não sei se o Pondé concorda com isso, eu acho que está ocorrendo uma coisa muito interessante, que depois de muito tempo, Polícia Federal, Ministério Público e, num certo sentido, Justiça Federal, embora numa outra dimensão, estão atuando mais conjuntamente. Quando esses organismos começam a atuar em conjunto, você tem a possibilidade de diminuir a impunidade. Pondé, o Roberto Sá aqui, pela hashtag no Twitter aqui, Saídas para a Crise, em tese um político é eleito por ser um cidadão diferenciado. Então, deveria ser um exemplo de ética e gestão pública. E aí o Tiaguinho Freitas, é possível falar em ética em tempos de ganância e busca de poder? Isso é uma questão bem antiga, né? O poder corrompe a ética. Olha, ética é um tema muito complexo na história da filosofia. Não há consenso sobre o que é ser ético na história da filosofia. Depende do autor, depende da época. E eu vou me colocar em relação a isso da seguinte forma. Primeiro, acho que os estudos de corrupção mostram cada vez mais que você tem certos procedimentos quase científicos de comportamento e institucionais. Um pouco na linha do que Moisés falava, assim, apesar de que a corrupção é um problema ético, e com isso eu quero dizer de hábitos e costumes, porque ética, quando nasce na filosofia, ela é um estudo sobre hábitos e costumes e quais são os bons hábitos que devem ser estimulados para que se transformem numa segunda natureza, no sentido de que você tem esse comportamento. Agora, eu acho que duas coisas, eu diria. Primeiro,
No caso do Brasil, uma das coisas que não vai ajudar a acabar com a corrupção é o tamanho do Estado. Não é todo Estado que tem esse problema, né? A gente tem vários contextos. Mas no caso do Brasil, o fato do Estado ser muito poderoso, ser gigantesco, ser paquidérmico e cheio de tentáculos, não ajuda a acabar com a corrupção. Porque não dá para fiscalizar Porque tudo? ele tem muito dinheiro, ele tem muito dinheiro na mão, ele tem muito poder. Ele, por exemplo, eu acho que se a Petrobras não tivesse o controle do Estado, talvez tivesse menos corrupção. Não é uma afirmação absoluta, mas é uma possibilidade. Teria menos corrupção nesse caso. Então, essa questão de contexto, né? A gente sabe que as pessoas agem, como dizia o Moisés, quer dizer, privatizam o público, certo? Para seu interesse, para a empresa, para o grupo, seja o que for. Depende muito do contexto onde ela está. Aí tem um outro lado que eu acho importante, que tem a ver com o Sérgio Moro e todo esse pessoal. Eu acho que tem uma geração agora de magistrados e gente na Polícia Federal que aí a gente pode falar de uma disposição moral ou ética, porque ética e moral na história da filosofia é a mesma coisa, certo? Uma disposição moral ou ética dessa nova geração que aí a gente pode identificar algo que poderia dizer há uma ética diferente deles. Mas qual é essa ética? É a ética de fazer o Estado de Direito funcionar. Então, você combate a corrupção fazendo o Estado de Direito funcionar. Para ele funcionar, você precisa de uma geração de magistrados que sejam motivados eticamente, no sentido de que eles veem a função deles como uma função para estabilizar e fazer o Estado de Direito funcionar. Então, me parece que, eu diria, desse primeiro momento, tem dois universos. Tem um universo de diminuir o Estado, tirar o poder do Estado, para ele não ter poder para traficar a influência, e, do outro lado, você precisa, de fato, de uma geração nova de magistrados que fazem valer o Estado de Direito. É técnica Moisés, você a solução. faz uma ponderação que eu vou chamar a procuradora. Curta. Fazer o Estado de Direito funcionar é fundamental. Veja uma coisa importante. Durante o período em que o ministro Jorge Rage foi estava na CGU, não é? E agora também o juiz Moro, sempre eles estão chamando a atenção para problemas que existem no processo jurídico de punição. Não é? Os processos, às vezes, param porque você tem, na expressão do próprio juiz Moro, você tem quase que uma indústria de recursos. Então, tem um aspecto de fazer funcionar o Estado de Direito é que nós temos que rever o modo como essas questões são processadas, qual é o ordenamento jurídico e como a punição ocorre. A proposta do Moro, que ele acabou de apresentar no Senado, nesse sentido, é muito importante. Que já na segunda instância, quem foi condenado vai para a cadeia. Não tem esse processo de ficar anos, 10, 20, 30 anos esperando até chegar no Superior Tribunal Federal ou no Supremo Tribunal Federal. Isso nós precisamos acabar para fazer valer, como diz o Pondé, eu estou inteiramente de acordo, fazer valer o Estado de Direito. Ok, vamos convidar para o debate a procuradora Karen Luize Janete Kahn. Ela coordena uma campanha do Ministério Público Federal com 10 propostas de combate à corrupção. A repórter Luísa Moraes está ao lado da procuradora. Luísa, boa noite. Que propostas são estas? Boa noite, William. Boa noite a todos. E olha, entre as propostas, uma delas fala justamente sobre o que o Álvaro Moisés estava falando agora, que é colocar prazos para todos os recursos em primeira, segunda, em todas as instâncias. E entre essas propostas estão também a responsabilização dos partidos políticos e a criminalização do Caixa 2. A criação de recursos mais eficientes para recuperar os valores que foram obtidos de forma ilícita, transformar em crime hediondo os casos de corrupção envolvendo valores acima de 100 salários mínimos e também a criminalização do enriquecimento ilícito de pessoas que fazem parte, então, da gestão pública. Eu pergunto agora para a doutora Karen, vocês estão fazendo a coleta de assinaturas em todo o país e eu gostaria de saber como vocês pretendem, a partir dessas assinaturas, viabilizar a execução dessas propostas. Boa noite. Boa noite, Luísa. Boa noite a todos. Bem,
Ministério Público Federal tem se engajado fortemente na chamada campanha 10 medidas contra a corrupção. Medidas essas que, na verdade, se traduzem em 20 anteprojetos de lei, com relação aos quais o Ministério Público está contando com apoio maciço da sociedade eleitora para que venham a ser encaminhados ao Congresso Nacional e incluídos na pauta de votação. Bom, como é que as pessoas podem participar, então? Como é que vai ser feita essa coleta de forma física nas capitais, nos estados, por meio da internet? Não, essa coleta apenas pode ser feita de uma forma física. Os eleitores devem se dirigir às unidades do Ministério Público Federal, preencher as fichas de apoio, assiná-las. Podem também procurar as unidades móveis de coleta de assinaturas. A propósito, teremos uma já na semana que vem, entre o dia 14 e 20 de setembro, na Avenida Paulista, em frente ao prédio da Fiesp, para a coleta dessas assinaturas. Também os eleitores poderão imprimir do site da campanha, que é 10medidas.mpf.mp.br. Podem imprimir essas fichas de apoio, preenchê-las, assiná-las e repassá-las, inclusive, aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus vizinhos, para que possam atuar como multiplicadores dessa campanha. Também existem as fichas de apoio, as cartas de apoio que as entidades poderão estar assinando. Existe um modelo no mesmo site para as entidades que puderem e quiserem aderir à campanha, também com a entrega destas cartas nas unidades do Ministério Público Federal. Bom, William, eu acho que o José Álvaro quer fazer alguma pergunta para a procuradora, é isso? É isso, o microfone estava aberto e ele me perguntou. José Álvaro, esteja à vontade de fazer a pergunta para a procuradora. Muito obrigado. É que essa campanha que o Ministério Público está fazendo é muito importante. Eu queria pedir à procuradora se ela poderia explicar um dos 10 pontos, que é exatamente este, que propõe que as punições ocorram já quando as pessoas estão condenadas em segunda instância. Como isso é uma coisa muito controversa e polêmica, eu acho que, se puder explicar, ajuda a que os telespectadores entendam o alcance da proposta. Na verdade, a ideia é que justamente não se aguarde o trânsito em julgado, né, dessas ações, principalmente ações penais, que, quando envolvem crimes de corrupção, crimes do colarinho branco, elas praticamente se eternizam no judiciário, e a ideia é que, já com uma sentença, uma decisão de mérito, né, elas já possam estar cumprindo essas penas. Perfeito. Respondido, José Álvaro? Sim, muito obrigado. Eu agradeço a promotora. Fernando Soares, apontado como operador do PMDB na Petrobras, fechou o acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. A assinatura do acordo de delação premiada aconteceu na sede da Polícia Federal em Curitiba, onde Fernando Soares, também chamado de Fernando Baiano, está preso desde novembro do ano passado. As negociações com a Procuradoria-Geral da República para a colaboração demoraram mais de um mês, porque o lobista trocou seus advogados e havia entraves na negociação, como o pedido dele morar fora do país após o processo, o que a Procuradoria recusou. Pelo acordo, o lobista vai detalhar 8 operações diferentes que fez, envolvendo recursos desviados da Petrobras para suborno de políticos. Fernando Baiano foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a mais de 16 anos de reclusão por participação no esquema de corrupção para aluguel de sondas junto à estatal. Ele segue detido na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Procuradora, eu gostaria de fazer uma pergunta, que o Fernando Baiano aí, ele, na verdade, perguntar se há uma distorção. O Fernando Baiano, ele concordou, aliás, a Justiça aceitou a delação premiada do Fernando Baiano depois dele ter sido condenado. Isso não é uma distorção do Instituto de Delação Premiada? Este é um caso que ainda está em curso. Eu não costumo comentar casos em andamento, né? Então, realmente, eu prefiro não responder a sua questão, me desculpe.
Tudo Bom, bem. Obrigada pela sua participação de qualquer forma aqui no Jornal da Cultura. William, acho que o recado que fica é que a gente precisa criar nesse país uma cultura de anticorrupção, de sermos menos lenientes, de aceitar essa corrupção que está disseminada pelo país e que acho que já passou da hora da gente dar um basta. E para isso a gente tem essa discussão no seminário na semana que vem, dias 14 e 15. Muito bem, obrigado pela participação. Eu acho que minha pergunta foi muito capciosa, né? Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para os senhores responderem de forma objetiva, se possível. Como seria o Brasil se não tivesse ocorrido a Lava Jato? Como estaria o Brasil hoje? Olha, eu acho que o Brasil estaria menos democrático. O Brasil estaria ainda passivo, não é, de um abuso do poder praticado principalmente por elites políticas, articuladas com elites empresariais, longe dos olhos do público e drenando recursos da estatal, da Petrobras, que, em última análise, é uma empresa do povo brasileiro, drenando recursos, portanto, da sociedade brasileira. Então, desse ponto de vista, a Lava Jato é um ponto de partida. Eu acho que uma coisa importante, William, é a gente ter clareza sobre isso. De fato, a Lava Jato tem menos de 2 anos, tem aproximadamente 2 anos, abriu e está mostrando coisas que são muito importantes o país tomar contato, tomar conhecimento. Agora, a Lava Jato é parte de um sistema que eu costumo chamar um sistema de integridade, Polícia Federal, Ministério Público, Justiça Federal, TCU, CGU, que está em processo de consolidação. Nós estamos muito no início desse processo de consolidação. E o que a Lava Jato fez até agora foi mostrar, num certo sentido, voltar ao que disse um grande político norte-americano, nós temos chance de fazer. Fazer o quê? Dar um basta à corrupção e inaugurar uma outra esfera que envolve ética na política. Eu queria retomar o que a Luísa falava, né, na reportagem. Ela terminou falando um espírito de anticorrupção. E assim, eu queria dar um exemplo. Você tem países, por exemplo, na Escandinávia, que são países que têm estados grandes, de alguma forma, né, bastante agigantados, cobra-se muito imposto e tal, e que são países importantes de baixa presença de corrupção. Na realidade, do ponto de vista ético, me parece, de hábitos e costumes, você combate a corrupção criando um espírito de intolerância, o que é um pouco distante de uma certa cordialidade brasileira. Na Escandinávia, que são países de histórico viking, um povo bastante coletivista e bastante duro, depois passou pela cristianização e depois entrou no luteranismo. O luteranismo na Escandinávia foi muito duro. Qualquer um que for lá, que conhecer a história, que conhecer a arte dos países escandinavos, Suécia, Dinamarca, né, Noruega e Islândia, sabe que o luteranismo foi muito violento e extremamente repressor. Então, uma das formas éticas de combater a tolerância é você ter regimes intolerantes com determinados comportamentos. Com isso, eu quero dizer, regimes que reprimam as pessoas naquilo que elas acham, às vezes, legal. Aqui no Brasil, a cordialidade faz com que, às vezes, você ache que é legal furar a fila, passar errado no trânsito. E aí, se você não faz, o outro olha e diz assim, você... cara bobo, que não passou, não atravessou, não furou a fila. É como se você não faz a safadeza, é você que está em falta. Então, eu acho que essa é uma discussão ética mesmo, para se falar em ética e não em lei ou Estado de Direito. A discussão da corrupção passa por um processo de repressão ética de um comportamento, no sentido de que você passa a ter vergonha, os que estão do lado olham feio para você. Ou seja, a ética não funciona se não tiver um mecanismo de constrangimento e vergonha em jogo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vai assumir o segundo mandato numa cerimônia no Palácio do Planalto na próxima quinta-feira. Ele ficará no cargo até 2017. O procurador denunciou cerca de 50 políticos por suposto envolvimento nos desvios da Petrobras. A famosa lista do Janot está no Supremo, que vai decidir se aceita as denúncias. Enquanto a presidente Dilma Rousseff ameniza a crise e declara que o cenário não é catastrófico, a oposição se mobiliza para agilizar o pedido de impeachment.
Com um sorriso, a presidente recebeu representantes de movimentos sociais e de moradia. O tema do encontro foi a terceira etapa do Minha Casa Minha Vida. Em meio à discussão sobre cortes, a nova fase do programa vai ampliar subsídios para famílias com renda mensal de até R$ 2.350. Em reunião da equipe de coordenação política no Palácio do Planalto, Dilma afirmou que o cenário não é catastrófico, mas pediu agilidade e urgência para definir cortes de despesas. Eu não tenho dúvida de que há medidas necessárias do ponto de vista do corte de gastos, que podem ser feitos, inclusive, com ganho de eficiência. É inadmissível que uma máquina super inchada, ela não possa ser podada, reduzida no seu tamanho. O que a gente tem que discutir é quem é que vai pagar esse equilíbrio de contas. Não adianta a gente ficar querendo cada vez mais cobrar da classe média e do conjunto dos trabalhadores da base da pirâmide para que esse controle de contas seja feito. Quem tem que pagar é quem está no topo da pirâmide. Quem está no topo da pirâmide é alvo do projeto de repatriação de dinheiro não declarado, enviado hoje pelo governo ao Congresso. A medida tem o apoio do presidente do Senado. O Congresso tem colaborado e vai continuar colaborando, vai fazer a sua parte. De um lado, o governo tenta conter a crise. Amanhã, a presidente deve anunciar os primeiros cortes de gastos e a reforma nos ministérios. Do outro lado, a oposição lá na Câmara se mobiliza para pedir o impeachment de Dilma Rousseff. Com mini bonecos infláveis do ex-presidente Lula, vestido de presidiário, líderes do PSDB, PSC, DEM, PPS e Solidariedade lançaram hoje o movimento parlamentar pró-impeachment. O grupo tem cerca de 280 assinaturas para entrar com o pedido. São necessárias 342, o equivalente a 2/3 da Câmara. A expectativa é que o número seja alcançado na próxima semana com apoio de integrantes de outras legendas. Nós estamos extremamente confiantes, achamos que isso é possível e reflete o sentimento da sociedade brasileira e, sobretudo, respeitando a legislação. Vamos lá, Moisés. Esse movimento aí não é oportunista demais? Não, olha, William, veja que a situação vem se deteriorando há meses, né? Houve um determinado momento em que as questões, as propostas relativas ao impeachment ficaram relativamente, digamos assim, congeladas. Mas agora, com essa crise, rebaixamento perdão, me escapou a palavra, da nota de investimento, né? E mais as questões relativas a algumas iniciativas que o governo tomou, que demonstra ausência de governo. Quer dizer, veja bem, num determinado momento, a coisa de 10 dias, se propôs a diminuição do número de ministérios. Em nenhum momento apareceu quais, quando, com quais critérios. Né? Depois se propõe a CPMF e se retira. Agora se falou também, o ministro Levi, de aumentar o imposto de renda, mas não se consolida. Quer dizer, então, esse contexto em que o governo não comparece acaba fundamentando, não é, ao lado de acusações que são feitas, denúncias que são feitas, base para uma mudança. As pessoas querem uma outra situação, querem eventualmente uma saída para a crise, não é? Que, aliás, é o tema da campanha da TV Cultura. Saídas para a crise implica, entre outras coisas, que haja governo. Agora, a pergunta que tem sido feita, e que acho que mesmo esses deputados estão fazendo, será que vai haver governo se continuar a atual administração? Muito bem. Nós temos aqui uma mensagem do Vanzon, de Houston, no Texas. Ele fala assim, ó, acaba com a imunidade parlamentar que acaba com a corrupção. Bom, isso se a gente for na história da filosofia política, lá no século XIX, um cara chamado Tocqueville já apontava o risco dos representantes esquecerem dos representados. Mas eu queria voltar à sua pergunta se é oportunismo. Eu acho que não é oportunismo. Essa matéria sobre esses parlamentares levantando a questão do impeachment. O impeachment tem uma dimensão jurídica, tem uma dimensão política. E a gente vive, de fato, nos últimos tempos, um processo de esvaziamento do governo. E
se o governo chega numa situação tal de inércia e incapacidade de lidar, faz parte da Constituição a possibilidade de que você chegue à conclusão de que aquele governo não pode mais dar conta daquilo. Então, eu não acho que é oportunismo, eu acho que é um jogo político, tem todo tipo de interesse, mas o governo da presidente Dilma, de fato, parece essa coisa que o Moisés escreve, parecido com a barata tonta indo de lá para cá, né? Fala uma coisa, que é aquela história. Tem déficit, depois não tem déficit no orçamento. Quer dizer, como dizem os americanos, você não precisa ser um fabricante de foguetes, que é uma expressão americana, para dizer, você não precisa ser o cara mais clever do mundo, brilhante ou especialista para saber o seguinte: nós temos a sensação de que a estrutura política está bagunçada. Então, me parece absolutamente normal que comece a surgir. Eu lembro quando isso era discutido aqui, meses atrás, a gente discutia, olha, a questão do impeachment é um problema de desgaste. Você fala. O governo se perde. Daqui a pouco você tem fratura na instituição e aí começa a aparecer gente que diz assim, olha, é melhor então vamos abandonar a presidente, vamos entrar no outro grupo. E aí acontece isso. O Demival Silva está falando aqui no Facebook, só uma observação dele aqui. Tem umas figurinhas nesse grupo aí que foi mostrado na reportagem que dá até medo de ser a favor do impeachment. Então, não, eu queria dizer o seguinte, a situação curiosa que nós estamos vivendo é que, num certo sentido, se eu interpreto bem, o impeachment está dependendo não só da oposição, mas da posição que o PMDB vai tomar. Só que o curioso, o paradoxo da situação é que o PMDB é um partido de governo. Supostamente faz parte da coalizão. Então, isso é um indicador do nível de confusão a que nós chegamos. Eu não estou dizendo que você tem que derrubar um governo por causa da confusão, mas, num certo sentido, isso está fortalecendo quem defende o impeachment. Porque se o PMDB, que é da base do governo, começa a esvaziar a base do governo, e sendo o PMDB quem é, que a gente sabe, super atento ao poder institucional, se ele começa, como se fala na linguagem de rua, vazar, certo? Se o PMDB está começando a vazar do governo, é porque ele está lendo, certo? Que a capacidade de exercício do poder do governo está esvaziada. Nesse sentido, várias falas recentes do vice-presidente, de pessoas importantes do PMDB, vão nessa direção. É isso aí. Alguém está lendo o que está acontecendo na sociedade. É isso aí. A campanha Saídas para a Crise prossegue amanhã no Jornal da Cultura, primeira edição, ao meio-dia, e no JC Debate, às 9h. A reportagem da série vai discutir o Pacto por Segurança. Inscreva-se para o seminário Saídas para a Crise na segunda e terça-feira, que vem pelo telefone 11, ao código aqui de São Paulo, 3291-8191. Veja instantes, Europa acerta a distribuição dos refugiados entre os países do continente. Inundação no Japão provoca fuga de 100 mil pessoas e lembra as imagens do tsunami. A TV Cultura convoca você para um amplo debate, Saídas para a Crise, uma campanha especial visando ao crescimento do Brasil e ao combate à corrupção. Durante as próximas semanas, na nossa programação, reportagens e entrevistas sobre o tema no JC Primeira Edição, discussões com especialistas e autoridades no JC Debate e uma série especial de reportagens no Jornal da Cultura. Participe das enquetes e envie suas perguntas. Saídas para a Crise. Representação popular em prol de uma agenda positiva para o Brasil. Mas esse Peugeot 2008 é bonito. Peugeot 2008. Um carro que desafia a beleza. Bem bonito. E agora, em vez de 3, ele vem com 6 anos de garantia, a maior do mercado. É a confiança que você espera da Peugeot. E aí, vai continuar achando só? Bonito. Peugeot.
São Paulo está em transformação, com obras para garantir saúde e educação onde a cidade mais precisa. Na Zona Sul, é o Hospital de Parelheiros, fundamental para ampliar o atendimento de saúde na região. Na educação, escolas e creches estão em obras por toda a cidade, para trazer ensino de qualidade para as crianças e tranquilidade para os pais. Assim, transformamos São Paulo numa cidade mais moderna e mais humana. Prefeitura de São Paulo, fazendo o que precisa ser feito. Sou Alex Manente, fui vereador, deputado estadual por 2 vezes e agora deputado federal. Quando estou aqui em São Bernardo, gosto muito de conversar com as pessoas para resolver os nossos problemas. Com esse trabalho de fiscalizar onde está sendo gasto o dinheiro público, obras importantes como esta foram retomadas e serão concluídas. Essa é a maneira do PPS trabalhar no Grande ABC. Trabalho que faz a diferença. Pode ser rock, reggae ou sertanejo. Todos os estilos dividem o palco aqui, no showlivre.com. Dá uma olhada nessa sonzeira. Sábado, 11 da noite. Uma tempestade tropical seguida de chuva intensa provocou inundações e forçou a retirada de 100 mil pessoas no leste e norte do Japão. Várias pessoas ficaram ilhadas e foram resgatadas de helicóptero. 2 estão desaparecidas. O mau tempo provocado pela passagem da tempestade transbordou rios, inundou vilarejos, cidades e arrastou dezenas de casas, carros e postes. 5 milhões de pessoas foram afetadas. O Parlamento Europeu aprovou o plano de distribuição de 160 mil imigrantes pelo continente. A França recebeu o primeiro grupo de refugiados vindos da Alemanha, depois de abrir as fronteiras para 24 mil pessoas. A Áustria recebeu nas últimas 24 horas 6 mil sírios vindos da Sérvia e da Hungria. Os imigrantes enfrentaram chuva forte e frio. Uma nova espécie de primatas foi apresentada hoje na África do Sul. As ossadas de 15 hominídeos foram descobertas em uma caverna perto de Joanesburgo e classificadas como Homo naledi. Os fósseis têm mãos, punhos e pés similares aos do homem moderno, mas o cérebro pequeno e a parte superior do corpo igual a de um pré-humano. Os cientistas ainda não conseguiram descobrir a data da espécie, que pode variar entre 100 mil e 4 milhões de anos. Pondé. Eu queria só pontuar uma coisa da crise dos refugiados, que assim, a Europa precisa dos refugiados, a Europa ocidental, antes de tudo, porque a sociedade europeia é uma sociedade em que você tem uma fertilidade muito baixa, as mulheres não querem ter filhos porque elas querem ter carreira, o que é um traço de toda a sociedade que enriquece, e você tem uma longevidade bastante ampla, você tem um número de aposentados cada vez maior, numa população em que não tem jovens para bancar essa conta. Então, a entrada dos refugiados, é claro que tem um aspecto humanístico, tem um aspecto de solidariedade, que é sempre bonito apontar, mas tem uma conta embaixo, né? Que é a conta que a Merkel tem muita clareza dessa conta, que com uma taxa de 1,5%, 1,4% de bebês por mulher na Alemanha, esses refugiados, essas mulheres têm muitos filhos, religiosas têm mais filhos, mulheres que vêm de extrato social mais baixo economicamente têm filho. Então, esses refugiados vão ser muito importantes para a pirâmide social europeia. A seguir, filme com Regina Casé é indicado do cinema brasileiro para o Oscar. Estão todos para conhecer. Eu vou nadar na piscina da... Hoje no Metrópolis, a exposição de fotos do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, um profundo estudioso da cultura indígena nas Américas. E música, olha só, blues brasileiro no nosso estúdio com Blues Etílicos, às 11 da noite. Quando o regime é monarquia, a moda é anarquista.
Quando tudo é extravagante, a moda é minimalista. Quando o foco é trabalho, a moda é lazer. Quando o mundo está em guerra, a moda é paz. A moda sempre buscou vários caminhos. Coleção Folha Moda de A a Z. Todo domingo um livro com os estilistas que revolucionaram a moda. Na compra do primeiro, grátis um glossário de tecidos. Colecione. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo. Ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Quer mais? Mamãe, tem mais? Ministério da Agricultura, Governo Federal. Não quero mais. São mais de 20 milhões de clientes satisfeitos que usam as parabólicas da Century. Veja por quê. Sinal de TV grátis de verdade. E o sinal analógico continua. Mais de 30 canais analógicos ou mais de 50 canais digitais. E você está esperando o quê para ter a qualidade do melhor sinal de TV aberta para a sua casa? Century, o Brasil se liga aqui. Sou Alex Manente, fui vereador, deputado estadual por 2 vezes e agora deputado federal. Quando estou aqui em São Bernardo, gosto muito de conversar com as pessoas para resolver os nossos problemas. Com esse trabalho de fiscalizar onde está sendo gasto o dinheiro público, obras importantes como esta foram retomadas e serão concluídas. Essa é a maneira do PPS trabalhar no Grande ABC. Trabalho que faz a diferença. Se o assunto é polêmico, se gera dúvidas, ele precisa ser discutido. De segunda a sexta, 12h30, com representação 1h. JC Debate, o espaço para você conhecer diferentes opiniões e formar a sua. Um brinde à Borgonha, a região francesa famosa pelos seus vinhos, recebeu o status de Patrimônio da Humanidade. Borgonha ganhou o título pela combinação de clima, riqueza do solo e local histórico que transformaram a região em uma das mais tradicionais produtoras de vinhos da França. O método artesanal de cultivo das uvas, a extração e a maturação dos vinhos em adegas subterrâneas que datam da Idade Média contribuíram para o reconhecimento do local como Patrimônio Natural da Humanidade. Com o título, a capital de Borgonha-Born, o centro histórico de Dijon, com castelos da antiguidade e as vinícolas, se tornaram sítios históricos com proteção da ONU. Borgonha vai receber fundos de preservação, o que deve incentivar ainda mais o turismo. Só no ano passado, a Rota dos Vinhos recebeu 8 milhões de visitantes, entre eles 10 mil brasileiros. Bom, senhores, muito obrigado pela participação. José Álvaro Moisés, Luiz Felipe Pondé, boa noite. E a gente termina com imagens do indicado pelo Brasil ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Que horas ela volta com Regina Casé, já recebeu prêmios em festivais na Alemanha e nos Estados Unidos e foi elogiado pela crítica internacional. A produção também conquistou o público brasileiro. Como o Ricardo Taíra, que é o editor-chefe, está fazendo aniversário hoje, ele permitiu que você comentasse a última reportagem. Não, olha, eu queria me somar a essa escolha do filme com a Regina Casé, porque o filme é brilhante, é extremamente sensível e acho que faz uma leitura, William, de cultural, de diferenças culturais no Brasil, diferenças sociais, uma coisa extremamente interessante. Depois de muito tempo, é um filme que, num certo sentido, nos faz pensar na capacidade que os nossos diretores, roteiristas têm de trazer para o centro da cinematografia uma dimensão humana que nem sempre se encontra. Muito bem. Boa noite mais uma vez aos senhores. E não perca amanhã o Jornal da Cultura, primeira edição, meio-dia. E acompanhe o nosso site, cmais.com.br/jornalismo. Ótima noite para você e até amanhã. Larga essa vassoura e vem depressa. Vem pro que te interessa, ver teu mundo funcionar. Solta esse cabelo.
conta tudo.